Cleland, que, como é que é o nome dele? Busque e destrua. Só sobre o Google. Busque e destrua. Uma coisa impressionante que ele conta lá. Mas tudo bem. Então, nós estamos sendo cada vez, nossas atividades estão sendo cada vez mais substituíveis, estão sendo influenciadas. Quantas pessoas não acordam de manhã e antes de irem fazer pipi no banheiro, vão ver se chegou uma mensagem do Facebook ou um e-mail? Quanto? Um monte. Assim, uma coisa assim, tá coisa. Quer dizer, as pessoas estão perdendo o seu próprio controle. Deixa eu aproveitar e fazer um anúncio. No evento do Facebook, se alguém esteve no evento, tem um evento no Facebook sobre esse colóquio. Eu prorroguei o evento até a meia-noite de hoje, a gente vai prorrogar ele por mais 3 dias. Se vocês quiserem continuar a discussão entre vocês ou com a gente, etc., vai estar lá no Facebook o evento, é só escrever na caixa de diálogo do evento mesmo que a gente responde. Enfim, não comigo, eu não estou no Facebook. Não estou no Twitter. O que é que eu posso falar coisa com 140 caracteres? Vai lamber sabão. Bom, agora eu gostaria de ir para o transhumanismo. Eu estou totalmente de acordo com as preocupações que vocês têm, são justificadas. Só que, pelo que eu entendi, pelo que eu li um pouco e aquele colóquio que eu assisti, vocês estão querendo, vocês acham que o ser humano deve ser melhorado. Totalmente de acordo. Nós estamos destruindo a natureza e o próprio ser humano por defeitos do ser humano. Nós estamos usando mal a tecnologia. Esse que é o problema. Nós não estamos destruindo a natureza e o ser humano com os fundamentalismos religiosos, que certamente todos vocês e eu sou contra. Não é daí que está sendo destruído o ser humano, não. O que está destruindo o ser humano é o mau uso da tecnologia. Certo? Só que, para a gente consertar isso, só existe um jeito. Nós temos que aplicar alguma coisa fora da tecnologia. E vocês estão querendo propor o quê? Usar nanotecnologia, certo? Para curar doenças, etc. Vocês estão querendo implantar chips, certo? Para melhorar a cognição, usar drogas para melhorar a cognição, certo? Quer dizer, essas foram as propostas que eu vi que vocês estão fazendo. Eu acho que melhorar o ser humano é uma melhoria daquilo que você chamou de ética, que eu chamo de moral. Certo? Eu precisava discutir esse negócio que você colocou moral nas minhas palavras. Eu não acho que tem, mas não tem importância. Se bem que eu considero absolutamente claro que o ser humano tem algo a mais que o animal. Isso, se você chamar isso de moral, tudo bem. Né? Mas isso dá uma moral para o ser humano. Se o ser humano é mais do que um animal, nós não vamos fazer com os seres humanos aquilo que a gente faz com o animal. Senão a gente saía comendo o ser humano. Né? Bom. Tem gente que argumenta o contrário, a gente não deveria comer os animais. Claro, eu sou a prova da existência do vegetarianismo. Eu sou vegetariano há 41 anos. Né? Não estou provando a unicidade, estou provando a existência. Né? E não por filosofia e não por religião, nada disso. Simplesmente eu gosto demais dos animais e quando eu vejo carne na minha frente eu vejo um bicho. Eu não consigo me abstrair disso. Né? E passo perfeitamente sem comer carne, mas eu acho que isso é uma coisa absolutamente individual. Quem passa na frente de uma churrascaria e começa a babar precisa de carne. O cara está precisando de carne. Bom, tudo bem. Então, então eu acho que a solução não é tecnológica. Nós temos que melhorar o ser humano no quê? Uma das coisas que a gente devia estar melhorando é a sociabilidade. Nós devíamos nos tornar seres mais sociais. Nós estamos tendo as Olimpíadas. Vocês já pensaram que qualquer competição é antissocial? Por quê? Porque quando existe competição, alguém ganha a competição, é verdade? E quando existe competição, alguém perde, é verdade? Verdade. Só que quem ganha fica feliz, fica contente, né? Sai pulando, etc. E o que acontece com o Cielo, que perdeu, não ganhou a medalha de ouro, começou a chorar. Ele ficou frustrado, ele ficou infeliz. Então, quem ganha fica feliz à custa da infelicidade do outro. Isso é pelo menos profundamente anticristão. Eu nunca entendi como é que colégio de padre e freira faz competição esportiva. Nunca entendi, porque isso é profundamente anticristão. Né? Eu acho que essa é uma das mentalidades que a gente deveria mudar. E eu tenho uma proposta.
acabar com competição nas escolas, com as crianças, só fazer jogos cooperativos. Existe uma porção de livros recentes sobre jogos cooperativos. É isso que a gente devia estar ensinando, a cooperar. Isso seria uma melhoria do ser humano. Vocês estão entendendo? E não o implante da tecnologia. Sabe por quê? Vocês estão querendo desenvolver a Friendly Artificial Intelligence antes que se desenvolva a Unfriendly Artificial Intelligence. Quer dizer, o que o Diego está querendo chegar na inteligência artificial forte, que eu caracterizei aqui. Bom, jamais. Você pode tirar o cavalinho da chuva. Mas vamos dizer que fosse possível. Vamos dizer que fosse possível. Gente, se o Diego chegar na Friendly Artificial Intelligence forte, Strong Friendly Artificial Intelligence, ele vai estar mostrando como é que se faz a Unfriendly também. Vai ter desenvolvido a tecnologia disso aí. Sinto muito. É só mudar um bit lá, em vez de 0, põe 1 e fica Unfriendly. Né? Aliás, deixa eu falar de bit, eu preciso terminar. O negócio do Searle, em todos aqueles argumentos contrários que ele rebateu, ele insistiu, escuta, não interessa se é o sistema como um todo, por exemplo, um dos argumentos. Só vai estar seguindo regras, que é o que o computador faz. E o ser humano não só segue regras. Certo? É a argumentação dele. Tá bom. Então, eu tinha anotação daquilo que eu ia comentar. Sim. Então, temos que melhorar o ser humano, só que a melhoria não é uma melhoria tecnológica. O que nós devemos fazer é colocar a tecnologia no seu devido lugar. Para isso, nós temos que encarar, ter uma concepção de mundo diferente. Essa que seria a melhoria. E para mim, a melhoria é isso aqui, olha. Nós vamos expandir. A sua é muito menor do que a minha. A sua é um subconjunto próprio da minha. Quando eu digo, eu vou dizer para vocês sabem como é que se estende a teoria da evolução darwinista para uma teoria de evolução darwinista espiritualista? Muito simples, trivial de falar, né? Trivial de falar. Nem todas as mutações foram casuais. E nem todos os encontros que levaram à seleção natural foram casuais. Certo? Simplesmente, eu estou estendendo, eu estou ampliando a pesquisa. Eu estou dizendo nem todo, porque eu quero ter pelo menos um pingo de contato, de possibilidade de conversar com ele. Então, nem todos. Então, a gente devia investigar quando é que se passou isso, quando não se passou. E olha que a teoria da evolução de Darwin é extremamente furada. Além dos furos da árvore de descendência natural, etc., ainda tem coisas absolutamente fantásticas. Por exemplo, a explosão cambriana, ou mudanças tão violentas que são absolutamente impossíveis de terem se passado naquele curto espaço, aquelas centenas de milhões de anos. Impossível. Houve um cálculo de 2 mutações concorrentes levando a uma melhoria física do ser humano, iria levar centenas de milhões de anos para haver 2 mutações concorrentes positivas. Certo? Imagine quantas positivas a gente tem que ter tido. Então, eu acho que a gente poderia ampliar tudo isso. O que eu estou querendo é isso, é ampliar. Eu estou querendo sair do quê? Do buraco do materialismo. Porque o materialismo restringe, é só físico. Por isso que ele colocou o eu aqui. Tinha que ser físico, o eu era uma parte do físico. Certo? Eu estou querendo ampliar isso, sem negar nada, sem restringir pesquisa, etc, etc, etc. Vocês fazem previsões, que é o caso lá do Ray Kurzweil, etc. Você prevê que vai, se você naquela coloca, você diz que você ficou apavorado com o que você viu das previsões da inteligência artificial, lembra? Certo? Olha, isso aí, foi citado o artigo do Bill Joy, está aqui, Why the Future Doesn't Need Us. Ele também, ele fica apavorado porque ele teme a confluência da nanotecnologia, da engenharia genética e da robótica, certo? Dizendo que se isso tudo confluir, aí vai ser um desastre, pode haver um desastre total. Gente, eu não acho que nós vamos chegar na inteligência artificial forte, isto é, os robôs não vão se comportar como seres humanos de uma maneira ampla. Eu acho que a engenharia genética tem grandes limitações, é tudo meio empírico, não se sabe por que por exemplo, de um gene nós vamos chegar na forma de uma planta, é uma pena que eu não mostrei aí para vocês, eu tive que pular. Mas, enfim, eu acho que essas previsões estão exageradas. Certo? Eu acho que a gente não vai chegar nisso aí.
Outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o transhumanismo é o seguinte, e com isso eu termino, desculpe. E depois não precisamos terminar às 5, podemos continuar à vontade aqui. Bom, vocês se apoiam muito na evolução darwinista, dizendo que a evolução darwinista falhou. Por exemplo, aquele inglês disse, nós temos sofrimento, isso é uma falha da evolução darwinista. Ainda bem que nós temos sofrimento. Aquele autor Rudolf Steiner uma vez falou uma coisa muito bonitinha, ele disse que nós sofremos tanto quanto nós ficamos felizes. Isso é uma necessidade. Se a gente só fosse feliz, imagine, a gente se largava, a gente não produzia mais nada. É a partir do sofrimento que a gente é chamado à consciência, o sofrimento leva à consciência. Se eu tive hepatite e descobri que eu tinha fígado, não sabia onde que ele era, aí começou a doer naquele lugar. O que é a dor? É uma consciência fora do lugar. Você entendeu? A consciência que devia estar aqui foi para um órgão. O meu órgão se tornou consciente, de repente eu tinha consciência do meu fígado, certo? Quando eu tive hepatite. Então, por exemplo, vou dar aqui uma outra noção de doença. Doença é uma necessidade do ser humano. A doença é uma necessidade. O que a medicina clássica trata é doença como diabólica. É estranho, né? O materialista fala do diabo. Não é que eles falam, mas eles consideram como diabo. Tem que eliminar de qualquer jeito. Agora, eles podiam considerar, quem sabe as doenças são necessárias. Essa evolução, no meu entender, o que aquele inglês não conseguiu admitir, a natureza é extremamente sábia. O que existe de maior sabedoria no mundo é o nosso corpo físico. Não existe nenhuma outra sabedoria tão alta assim. Certo? É uma maravilha que a gente não pode nem compreender. Não é? Então, eu acho que a gente devia mudar de mentalidade. Não é? Não é que a gente vai inocular doenças, mas se a gente considerar isso aqui, a gente vai ver que tem um inconsciente que nos leva a certas situações onde a gente pode aprender, onde a gente pode evoluir. Imagine se a gente tem uma febre, a gente entra em ebulição. Certo? Imagine tudo que está se passando lá dentro de nós, como a gente não consegue ter uma consciência muito clara durante a febre, etc, etc. Aquela febre está produzindo uma revolução lá dentro. O que é que faz a medicina? Corta. Devia talvez abaixar um pouquinho para não ser perigoso, mas não cortar. Tem que cortar. Porque é a mentalidade de que a natureza falhou. E eu não acho que a gente deveria encarar assim. Essa é uma das mudanças de mentalidade que eu iria propor, certo? Que a gente começasse a respeitar a natureza, respeitar a evolução, certo? Que para mim não foi só casual, né? Que aí as evidências estão me mostrando isso. E eu acho que a solução para essas coisas todas é o ser humano melhorar, mas não é uma melhoria tecnológica. É isso aí. Então vamos abrir para perguntas. Senta aqui junto comigo. Por favor, ponham-se na cabeça que eu não tenho crença, não acredito em nada. Com uma única exceção, eu acredito que não acredito em nada. Vamos lá. Seria bom estarem com o microfone também. Ah, sim, o microfone é para isso. Por favor, passe um para o outro, tá? E olha aqui, nós vamos usar... Se quiser fazer uma pergunta, já vai para perto da última pessoa. Nós vamos usar esse aqui, nós dois, tá? Bom dia, eu estive atendendo a apresentação dos dois, que é legal de ver. E eu queria perguntar uma coisa que acho que é um dos fundamentos que o Diego falou, que é a questão da morte. Né? E você coloca a morte como um dos grandes problemas da humanidade. E na minha visão, essa é uma das únicas coisas que eu consigo ter certeza de que vai acontecer. Com todos que já passaram e todos que vão passar. Talvez consiga estender isso a 1000 anos, 2000 anos, sei lá. Acho que com certeza todos os seres vivos vão morrer. E eu não consigo imaginar nada mais racional, irracional, do que negar isso e ir contra isso. Essa postura, né, eu acho que essa é uma postura que foi muito adotada ao longo da história. A gente tem até ditados populares como a morte é o que dá sentido à vida. Eu acho que é uma postura derrotista. Essa postura derrotista ela era conveniente quando não se sabia o suficiente sobre ciência
para se saber que é possível, pelo menos é fisicamente possível, estabilizar um corpo por tempo indeterminado, ou seja, manter a quantidade de dano de um corpo, assim como a gente mantém a quantidade de um dano de um Fusca que foi produzido em 1910, trocando as peças dele com suficiente velocidade. Então, o que eu tenho a dizer sobre a questão da morte, assim, a morte ela é atroz, ela é horrível. Eu concordo com você que, dado o que a gente sabe sobre física, poucas pessoas vão viver mais do que 100 trilhões de anos, mas eu acho que vale a pena lutar pelos primeiros 100 mil, como nunca antes valeu, assim, porque temos muito mais conhecimento hoje sobre isso. Então eu concordo com você, é bem provável que todos nós e todas as demais pessoas que estão e que estarão vivas, eventualmente vão morrer. Mas eu acho que o prolongamento da vida e a continuidade da identidade pessoal são valores que devemos preservar por tanto tempo quanto seja possível. Sim, sim, eu tô partindo, não é só por isso, né? A questão da continuidade das experiências, independente de como é o processo de morrer em si, também é uma questão ética. Então tem duas questões separadas. Morrer é ruim. Não, são três questões. Né? Morrer é ruim. Deixar a pessoa sofrendo porque você morreu também é ruim. E em cima de tudo isso, que as experiências do mundo sejam divididas entre quantumzinhos de pessoas é menos desejável do que existissem pessoas, vamos dizer, mais compridas. Então, se você pode estender uma pessoa no tempo, eu considero isso uma virtude ética e não um mal ético. Eu gostaria de comentar que é uma coisinha que é o seguinte. Ainda bem que nós morremos. E vocês vão chegar na minha idade, eu tenho 72 anos. Né? Quase. Vocês vão chegar na minha idade. E a gente chega numa certa idade, não sei se é a experiência do Renner, que é um pouquinho mais velho que eu, ele é de uma turma anterior a mim, né? Na faculdade. Mas a gente chega numa certa idade e diz, puxa, como seria bom eu poder esquecer todas as coisas ruins que eu estou lembrando. Você tem essa experiência? E aí a gente começa a encarar a morte com muito mais naturalidade, como um certo alívio, sabe? Chega a um certo ponto, diz, chega, sabe? Sabe? Eu tenho tantas lembranças ruins que eu não consigo esquecer, né? Tenho lembranças boas também, mas as ruins, sabe, cada vez aparecem mais na minha memória. Eu disse, puxa, chega. Hoje foi um caos a minha vida no começo. Eu não vou entrar em detalhes, não tenho problema com o carro, minha filha ia viajar, precisava do carro, minha esposa ia fazer terapia artística, precisava do carro, um carro na oficina, o outro pifou, comprei ontem e ontem mesmo ele pifou solenemente. Enfim, foi um caos, sabe? A gente encara essas coisas da vida atual, né? Esse estresse todo, você chega e diz, puxa vida, como seria bom a gente parar com isso? Ainda bem que a gente morre. E se a gente considerar que a natureza é extremamente sábia, a gente daria valor à morte. Diz, a morte, ainda bem que a gente morre. Se a gente pensar em termos comunitários, em termos da comunidade, em termos do país, etc., ainda bem que a gente morre, assim vocês jovens vão poder vir trazer novas ideias. Senão a gente congelava o mundo se a gente não morresse. Vejam que sabedoria que existe na natureza, certo? Em especial na natureza humana, não é? Que transcende a natureza física, que sabedoria que existe, não é? de a gente ter esse fator. Uma tragédia quando uma criança morre, uma coisa inexplicável, né? Por que uma criança pequena vai morrer? Agora vão ver a experiência que a família está tendo com essa morte. Vejam a experiência que a família tem com uma criança com síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down irradia amor, muda totalmente a família. Se a gente começar a encarar essas coisas de uma maneira mais global, tudo isso começa a fazer sentido. E não, agora, do ponto de vista físico, não faz sentido nenhum, a gente tem que ter uma vida eterna. Ai meu Deus, imaginaram que tragédia. Não sei se eu cheguei aí. É uma analogia que eu pensava nas células do nosso corpo, né? Você nunca vai conseguir impedir que as células morram. Você mesmo disse da troca de peças, né? Se você encara você mesmo como uma peça, então é isso, você é só mais uma peça da humanidade, né? E não tem por que não trocar ela. E eventualmente isso vai convergir para uma existência
infinito talvez, mas não com a sua célula permanecendo. Deixa eu acrescentar uma coisinha que eu esqueci de eu ia falar. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Lembram, né? Aliás, eu acho que são 9. O 9º e o 10º deviam ser um só. Dê uma lida e vocês vão ver. Tem os 10 mandamentos. Só que hoje em dia nós temos 13. O 11º é não nascerás. Não, desculpe, não sofrerás. É? O 12º é não nascerás. E o 13º é o não morrerás. Aí vem a criogenia, que vocês também adotam, né? Criogenia, coisa horrível. Imagina um sujeito ser congelado e não vai renascer, mas digamos que ele renascesse daqui 20 anos. Ele tem um ambiente totalmente diferente. É uma coisa assim que o cara pode ter na cabeça quando pensa de uma coisa. Cabeça não, na mente, desculpe. Bom, eu queria contar super rapidinho uma história para vocês. O meu sogro teve infartos, etc., estava piorando, degringolando. Começou a ter falência múltipla de órgãos e minha esposa é médica, olhou para o rosto dele e um olho estava para cá e o outro estava para lá. Aí ela percebeu que tinha lesão neurológica, certo? Chegou para os médicos e disse, cortem tudo, certo? Cortem os medicamentos, cortem isso aqui e tal e coisa. No dia seguinte, um dos assistentes lá chegou para ela, olha, melhorou essa análise aqui, não sei o quê. Mas como? Eu mandei você tirar os medicamentos, não sei o quê. Ele disse, não, mas nós conseguimos manter uma pessoa assim durante 6 meses. Sabe, em coma, praticamente. Né? Aí ela foi correndo para o chefe dele, né, Macruz, lá na Beneficência Portuguesa, chegou para o Macruz assim, Macruz, olha o que aconteceu. Né? A obrigação do médico é preservar a vida e não prolongar a morte. É isso que os caras estavam fazendo, prolongar a morte. Né? Só um comentário sobre trocar peças, assim. Eu estou disposto a trocar peças, contanto que as peças não tenham valores éticos. Assim, eu não trocaria a minha namorada, que estava aqui, que é uma peça que eu considero que tem bastante valor ético da humanidade, por uma outra pessoa, assassinando ela e criando um novo nascimento. Eu acho que as pessoas podem tentar usar exemplos próprios para imaginar qual que é o sentimento que elas têm com relação a trocar peças nesse sentido. A minha pergunta é para o Setzer, né? Inicialmente eu ia fazer uma pergunta relativa ao... Mas está sendo gravado, você precisa do microfone. É para isso que ele serve. Fala de novo a pergunta inteira. Eu quero fazer uma pergunta para o Setzer, né? Inicialmente eu ia fazer sobre essa sua expansão para o além matéria, né? Mas de acordo com essas respostas aí que você deu sobre imortalidade, eu vou primeiro, acho, falar nesse sentido. E você expôs essa argumentação de que a vida, de alguma forma, o final da vida, a morte, seria de alguma forma a libertação de todo o sofrimento que você somatizou durante a vida, certo? E só que na hipótese transhumana, nós estaríamos combatendo justamente os sofrimentos que fazem a gente achar que não vale a pena viver para sempre. Então, numa hipótese em que você combateu todo o seu sofrimento, você combateu doenças, você combateu outras circunstâncias que te traziam experiências ruins, você não teria mais motivos para desejar a morte, nesse sentido. Só que, tudo bem, eu tenho um pensamento relacionado à liberdade individual das pessoas. Eu acho que alguns seres humanos vão acreditar que eles têm uma experiência mais engrandecedora se eles tiverem uma finalização ou se eles tiverem que passar por um sofrimento. Enquanto outros vão refletir que eles podem expressar experiências e aprendizados sem sofrimento. E então nós temos que ter a liberdade de escolher que caminho para o engrandecimento a gente vai ter. E que no momento ele é imperativo, porque a gente só morre, né? Até agora a gente não tem como fazer essa escolha. A gente tem que só aprender a viver através do sofrimento. Só que a partir do momento que a gente criar tecnologias que viabilizem
a extensão da vida e o combate ao sofrimento, pelo menos o sofrimento que a gente conceitua, por exemplo, eu acho que uma doença cardíaca ia me fazer sofrer, ia me fazer mais sofrer do que aprender com isso. Outras pessoas acham que não, dá para levar para um lado mais de aprendizado e de reflexão, e tudo bem. Só que o problema é que eu como um membro senciente, na perspectiva de que me faria sofrer, não tenho a escolha de evitar esse sofrimento, entendeu? E o transhumanismo me daria essa escolha. Então, dentro de uma perspectiva verdadeiramente democrática, se nós somos uma verdadeira democracia, a gente não tem que fazer uma imposição para grupos morais diferentes, entendeu? Nós temos que criar caminhos individuais. Quem quiser se manter dentro das leis da natureza vai ter ampla liberdade para fazer isso. E quem não quiser, quem achar que é mais engrandecedor, como o caso dos transhumanistas, tem que ter o direito de usufruir dessas tecnologias. Justamente porque eu tenho a percepção que a vida não é a morte não é a liberdade do sofrimento que você recebeu durante a vida. Você tem que tentar superar esse sofrimento em vida e tentar continuar vivendo ela com o menos sofrimento possível. E, bom, essa é a minha perspectiva, de que deveria se basear em direitos individuais e em escolhas, né? É isso. Bom, vocês sabem que, no fundo, eu sou totalmente contra leis. Eu acho que a gente devia desenvolver a consciência e a responsabilidade para agir, não por medo de uma multa, por medo de um... Quando a gente chega num farol vermelho e para, há duas possibilidades. Ou a gente para por medo de levar uma multa, por medo de levar uma chapada do outro carro, etc. Certo? Ou a gente para porque reconhece que essa lei é justa, porque assim regula o tráfego, porque assim põe menos pessoas em perigo, não põe pessoas em perigo. Se a gente age reconhecendo a justeza de uma lei, a gente age em liberdade apesar de haver a lei. Então, eu sou, em princípio, contra leis. Quer dizer, eu reconheço que elas são necessárias, mas eu gostaria que a humanidade já tivesse responsabilidade suficiente e conhecimento suficiente para não precisar de leis. As leis começaram com os 10 mandamentos. Foi a primeira vez que se definiu quem era, formalmente, quem era bom e quem era mau. Bom era quem seguia os mandamentos, não são 10, são 600 e tantos, e mal quem não seguia. A primeira definição formal de ser bom e ser mau. Vocês veem a sabedoria que havia naquela época. Mas tudo bem. Eu acho que nós já passamos dessa época, a gente já devia estar desenvolvendo mais liberdade, de modo que eu sou totalmente a favor. Se a pessoa quiser, se libertar dos seus sofrimentos, esse é o problema dela. Eu acho que ela tem que ter todo o direito de escolher. Agora, eu acho que a gente deveria chamar atenção para isso que eu defini como, caracterizei como sabedoria da natureza, e a gente considerar, puxa, se eu tenho um sofrimento, quem sabe é uma coisa que o meu inconsciente me levou a isso, certo? Inclusive fisicamente, se a gente tem uma doença, etc. Como é que eu posso explorar, como é que eu posso aproveitar essa lição o máximo possível para eu progredir, certo? Eu acho que esse que deveria ser... E quando a gente tem uma felicidade, a gente deveria achar que aquilo é uma graça, é uma dádiva que a gente está recebendo de poder ser feliz. É interessante que naquela palestra do inglês, lá naquele colóquio na filosofia, ele começou projetando uma frase do Buda. O Buda foi totalmente contra o sofrimento. Ele dizia que a vida é sofrimento, o nascimento é sofrimento, a doença é sofrimento, a velhice é sofrimento, a morte é sofrimento, desejar aquilo que a gente não consegue é sofrimento. Essas foram as palavras do Buda. E como é que ele dizia que devia se fazer? Nós devemos evitar os sofrimentos nos desligando da Terra, certo? Desligando de todo o desejo, de tudo aquilo que nos prende à Terra. E aí a gente, atingindo esse ponto, esse nirvana, a gente quebraria a roda das reencarnações. Isso era o ideal do Buda. Ele introduziu, portanto, uma coisa fundamental na humanidade, a caracterização ou a teoria, enfim, da compaixão e do amor. Só que a coisa mudou com o Cristo. O cristianismo mudou essa situação. Diz que o sofrimento não é para ser evitado, o sofrimento faz parte da nossa evolução, o sofrimento faz parte do nosso desenvolvimento.
Não é para ser eliminado, não é para ser evitado. Essa é a mensagem fundamental, né? Na minha opinião. Então, agora eu queria chamar a atenção de que aquilo que eu falei, que era a minha experiência pessoal de que, puxa, caramba, eu fico recordando essas coisas ruins que aconteceram comigo, coisas ruins que eu fiz para outros, etc. Não é? É uma questão puramente pessoal, não estou dizendo que isso tem que ser generalizado e que isso seria justificativa para se morrer. Pelo contrário, eu acho que a medicina, por exemplo, tem que preservar a vida de qualquer maneira, não interessa qual é a maneira, certo? Desde que seja uma vida digna, e não a pessoa já está com lesão neurológica, como era o caso do meu sogro, e jamais ia poder ter uma vida decente. Deixa ele morrer, caramba, deixa a natureza fazer o seu papel. Tá? Sou contra o suicídio.